Bora falar de futebol? Bora falar de Palmeiras 2, Cruzeiro 0? Olha só, uma vitória para mostrar que o Palmeiras, independentemente das adversidades que terá pela frente no segundo semestre, está pronto para não abandonar nenhuma disputa por título. Foram muitas as adversidades para esse jogo e mesmo assim o Palmeiras saiu vitorioso, jogando futebol para vencer. Vou entrar no detalhe em instantes aqui no vídeo sobre tudo que envolveu esse confronto, mas antes eu vou me apresentar para quem está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais, essa é uma delas. Aproveita, se inscreve, clica nesse botãozinho aqui que é muito importante e já clica no sininho para você ativar as notificações. Todo dia às 7 da manhã tem vídeo novo por aqui. Já clica no like, no joinha, que é muito importante para o YouTube entender que o vídeo é bom e vai espalhar para mais gente. E além disso, é claro que eu espero um comentário seu aqui embaixo, uma pergunta, um questionamento, crítica, elogio, algo sobre o vídeo, algo sobre o trabalho, fique super à vontade. Maravilha? O espaço é todo seu. Vamos lá. Por que eu estou falando que esse jogo tem a ver com disputa de título? Não foi um jogo fácil para o Palmeiras. Primeira coisa, é um duelo de G6. A gente está falando de um confronto contra uma das melhores equipes do campeonato, que é o Cruzeiro. Além disso, o Cruzeiro descansou durante a semana. O Cruzeiro jogou no dia 13 de julho contra o Red Bull Bragantino e só voltou a campo agora. O Palmeiras veio de um jogo contra o Botafogo no dia 17. O Palmeiras no dia 18 ainda estava no Newton Santos. Tinha jogador dando entrevista, tinha equipe ainda desmontando parte da estrutura que levou para voltar para São Paulo. Quer dizer, entrou em campo agora, dia 20 à noite. O Cruzeiro teve a semana inteira para descansar e, repito, uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro hoje, com muito mais tempo de descanso. Repetindo o time que vem embalado de 3 vitórias seguidas contra Grêmio, Corinthians e Red Bull Bragantino. O Palmeiras vem de uma derrota para o Botafogo e, além disso, foi forçado a mexer em peças. Perdeu seu principal jogador, o Estevão, não há dúvidas, principal jogador do Palmeiras. Perdeu. Perdeu o lateral esquerdo titular, o Piquerez, ambos por lesão. Precisou mexer em peças. Além disso, por conta do desgaste do duelo gigante contra o Botafogo, em que o Palmeiras jogou bem, Abel Ferreira precisou trocar algumas peças e colocar menino no banco, e aí nem estou entrando no mérito se é jogador para ser titular ou se não é. Eu estou falando das adversidades que o planejamento teve pela frente. O Rony, que para o Abel é um jogador importante, pode não ser para você que está aí do outro lado, mas estamos falando das adversidades. Para o Abel é um jogador importante titular, precisou ir para o banco. O menino, que tem sido um jogador muito interessante na dinâmica ofensiva do Palmeiras, precisou ir para o banco. O Marcos Rocha voltou ao banco de reservas. Jogadores que na cabeça do Abel têm sido titulares. Então são 5 mexidas no time. 5 mexidas. É bastante coisa. E aí o Palmeiras entrou em campo mesmo assim com uma formação bem forte. O Palmeiras entrou em campo com o Everton no gol, na direita o Mike, que pode vir a ser um problema, porque saiu com dores na virilha, a ver como será o desenvolvimento dos exames, mas pode ser uma nova lesão que o Palmeiras vai ter que enfrentar. Mas vamos lá, Mike pela direita, jogou com Gustavo Gomes e Murilo, a zaga titular, e pela esquerda o Vanderlan, que a partir de agora vai assumir o protagonismo na lateral esquerda. O Vanderlan sempre esteve correndo para jogar alguns minutos quando o Piquerez não podia jogar. Em algumas ocasiões chegou a jogar à frente do Piquerez, ali do lado, mas enfim, não era um jogador de frequência de 90 minutos. Precisou jogar. Além disso, Zé Rafael voltando de lesão, ao lado de Aníbal Moreno. Zé Rafael não estava no banco nos últimos jogos por uma opção, está voltando de lesão. Quando você vai para os lados do campo, saiu Estevão, entrou Dudu, saiu Rony, entrou Felipe Anderson. Mudou característica. E aí na frente o Flaco Lopes se manteve. Mas é uma formação que mesmo com várias mudanças, foi muito interessante. E tem tudo para
com os jogadores em condições ideais, ser uma baita formação. Por quê? Porque você tem o Felipe Anderson, que é um ponta, mas também é um meia. É muito taticamente culto. E por isso ele pode atuar como meia, como ponta, como segundo atacante, e é destro. E ele pode atuar dos dois lados. Então, ele numa formação como essa te dá versatilidade. E a grande característica do Felipe é a condução de bola e o passe. Do outro lado, você coloca o Dudu, que também pode jogar dos dois lados. Dudu, ao longo da sua carreira, fez as duas laterais do campo, os dois corredores do campo. É destro também. Só que, diferentemente do Felipe, ele entrega outras ferramentas ao time. O Dudu é um cara de mano a mano do 1 contra 1. E também é um garçom. Os dois têm capacidade de jogar tanto por fora quanto por dentro, permitindo aos laterais também terem ações ofensivas. E quando você tem Vanderlan e Mike no time, você tem dois laterais que gostam muito de apoiar. Gostam muito de jogar perto dos pontas para, claro, serem opções de passe de apoio e cruzamentos. Então, essa formação, ela ganha muita ofensividade. Muita ofensividade. E pode funcionar. Você tem a ferramenta do drible, você tem a ferramenta do passe, você tem jogadores que podem se inverter de lado e que ajudam muito defensivamente. Esse é um ponto muito importante, que é o sem bola. Não adianta você projetar apenas o jogo com bola. Você precisa também entender que em muitas ocasiões o adversário vai ser protagonista. Às vezes porque você se utilizou muito da pressão e o time começou a cansar e precisa baixar as linhas. Às vezes porque você entendeu que precisa ser reativo naquele momento do jogo. Mas tanto Felipe quanto Dudu se entregam muito defensivamente e ajudam os laterais que não têm grande característica defensiva, como o Mike e Vanderlan. São laterais com vocação muito mais ofensiva. Mas a entrega sem bola gera a igualdade numérica em muitas ocasiões, 2 contra 2 ali do outro lado, com o apoio do volante 3 contra 2, e também, evidentemente, a perspectiva de ofensividade com diferentes ferramentas. Então, é uma formação muito interessante. Além disso, você tem um Zé Rafael entrando como uma peça que não se sabe se será titular, porque o Aníbal será titular, mas o Rios volta muito bem da Copa América. E o Zé Rafael é um cara que, retomando as condições ideais físicas, faz o que fez hoje, com muitos desarmes do meio campo, com muita pegada e com condução e passe. Tanto que o gol do Flaco, que abre o placar, tem a participação do Zé Rafael, com condução e com passe. Então, você tem uma formação que ainda tem o Rios para entrar e mesmo assim é uma formação rica. É uma formação com bastante ferramenta. É bem interessante. No fim das contas, mesmo com todas as adversidades, o Palmeiras jogou. Tanto que o Palmeiras faz o gol com o Flaco, mas poderia ter feito gol em outras 2 oportunidades anteriores. Logo no primeiro minuto, com o Felipe servindo o Vanderlan e o Vanderlan cruzando para o Flaco errar a finalização na pequena área com o gol vazio. E também tem uma jogada em que o Vanderlan chega à linha de fundo também, veja só como o Piquerez não fez falta, digamos, né? E isso mostra a profundidade de elenco e a questão de você poder brigar por títulos mesmo com lesões e mesmo com adversidades físicas, como foi enfrentar um Cruzeiro inteiro, com uma semana de descanso, e mesmo assim você conseguir vencer o jogo. E aí o Vanderlan, de novo, faz um cruzamento, na verdade um passe, né? Ele chega na linha de fundo e dá um passe para o Flaco, que dribla o seu marcador e, na minha opinião, sofre o pênalti. Eu sei que tem a questão envolvendo ele procurar o contato, talvez. Não vou nem mergulhar muito na polêmica de arbitragem. Quem me conhece no dia a dia do trabalho, quem não me conhece, eu gosto de falar muito mais do jogo em si do que da polêmica da arbitragem. Mas o Flaco ele limpa o jogador, o Romero põe o pé, finca o pé. Inclusive o pé que o Romero finca está muito colado ao pé esquerdo do Flaco, que está no chão, e o pé direito do Flaco, que está tentando avançar, pega na perna do Romero, e aí atrapalha a corrida dele, para mim, pênalti. Enfim, mas o ponto é muito mais a questão de criar.
tem essa possibilidade, um pênalti poderia ser marcado, se não é um pênalti o Flaco poderia sair na cara do gol, e aí tem a jogada do Zé Rafael. No segundo tempo, o Palmeiras tem o Felipe Anderson podendo finalizar num passe do Rocha por dentro, cara a cara ele finaliza e perde o gol, e tem o Rocha roubando uma bola também pela direita, jogando para o Flaco, e o Flaco dentro da grande área, depois de uma confusão dos zagueiros do Cruzeiro, finaliza de perna canhota e acaba chutando para fora. E muita gente vai falar, nossa, mas o Flaco tá perdendo muito gol. Se você for contar nesse jogo, foram 4 oportunidades que ele colocou uma bola na rede. Centroavante é isso. Ele, a cada 4, 5 finalizações, vai fazer um gol. É a média de um bom centroavante. Conversão de finalização em gol de 20% é uma excelente média. É uma excelente média. Claro, vai ter gol que o cara vai perder, que você fala, pô, não podia perder esse gol. Mesmo quando a gente está falando de 5 finalizações, ele tinha que ter colocado 2 na rede. Como não poderia ter perdido o gol que perdeu mesmo nos primeiros lances do jogo. Mas acontece. E aí ele tem que compensar. E em 4 finalizações ele colocou uma bola na rede. Mas de fato, perdeu um gol incrível no primeiro momento do jogo, primeiro minuto de partida. Mas o próprio Felipe Anderson também perdeu e é muito do jogo. O Cruzeiro, ele veio completo, tinha tudo para ter um dinamismo maior em termos de finalizações e é bom se destacar que o Matheus Pereira praticamente não jogou. O Palmeiras fez uma marcação muito interessante no meio-campo, travou muito o jogo do Cruzeiro pelo meio-campo e nos lados do campo o Cruzeiro também não se achou. Tanto com Gabriel Veron quanto com Arthur Gomes, pouco houve jogadas individuais ou tabelas. E, no fim das contas, o Palmeiras ganhou muitos duelos individuais. Matou a criatividade do Matheus e não viu os pontas do Cruzeiro numa noite inspirada. Então o Cruzeiro pouco, de fato, atacou. Começou a atacar mais no segundo tempo, e aí vem um pouco, na minha concepção, do peso do jogo anterior, do descanso da semana, e aí o Cruzeiro, que no primeiro tempo teve apenas uma jogada na bola parada, com a cabeçada e defesaça do Everton, no segundo tempo teve 3 oportunidades. E a gente está falando do Kaique recebendo uma bola cara a cara com o Everton. Em que fase vive o Everton, né? E por isso o Palmeiras também, time campeão também tem dessas, né? Quando acaba não conseguindo travar a jogada antes da finalização, um bom goleiro tá ali. E o Everton consegue fazer essa defesa no chute do Kaique. Tem um lançamento em que o Arthur Gomes fica cara a cara. Na verdade não na defesa do Kaique, né? O Kaique bate de fora da área, a bola passa raspando, mas o Everton tava nela. Tem a defesa cara a cara com o Arthur Gomes e depois uma bola que é enfiada para o Matheus Pereira e o Everton sai rápido para abafar. 3 oportunidades do Cruzeiro. Muita gente vai virar e falar, Fragoso, você não vai comentar aí? Cheguei até agora no vídeo e não ouvi você falar do gol do Cruzeiro no primeiro tempo. Na minha concepção, há uma falta no Zé Rafael. E essa jogada, ela só acontece, esse contra-ataque feroz, por conta dessa falta. Uma falta que tem 2 braços empurrando o Zé Rafael e uma perna direita também travando a perna do Zé Rafael. Então tem falta por cima e falta por baixo. Na minha opinião, a falta existiu. Se é uma falta que, poxa, uma falta que talvez trava o jogo, tal, na Premier League não marcariam. Pode ser. Mas o futebol brasileiro é marcado. E o Zé Rafael acabou sofrendo a falta naquele lance. Eu gosto de falar muito mais de bola rolando e eu diria que o Cruzeiro foi pouquíssimo inspirado no jogo como um todo. Mesmo com a entrada do Caio Jorge, a entrada do Lautaro, o Vitinho, o time foi pouco inspirado. Tá? O gol anulado afeta, pode afetar, mas isso foi no primeiro tempo. O Cruzeiro no segundo tempo cresceu, né, em termos de volume, em termos de jogar mais no campo de ataque, mas ainda assim pouquíssimo inspirado, e o Palmeiras, mesmo com desfalques importantes, mesmo precisando girar o elenco, alcançou a 7ª vitória consecutiva no Allianz Parque. Não é pouca coisa, hein? 7 vitórias consecutivas no Allianz Parque e travou o melhor momento do Cruzeiro na temporada, vinha dentro do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, vinha de 3 vitórias consecutivas, isso ainda não havia acontecido, estava buscando uma 4ª vitória. Vitória importantíssima no Palmeiras para mostrar, adversidades vão acontecer, parte física, desfalque, o jogador tem que ser poupado, mas o elenco pode dar conta se for bem administrado fisicamente. Tem peças muito interessantes a ganhar rodagem. E o Cruzeiro não pode se abalar.
resultado não foi dos melhores, é bem verdade, mas é uma derrota para o Palmeiras dentro do Allianz Parque, já disse, 7 vitórias seguidas, acaba estando na conta mesmo, acaba entrando na conta de quem vai jogar com o Palmeiras no Allianz Parque e não pontuar. É muito difícil pontuar no Allianz Parque. O jogo não foi bom do Cruzeiro mesmo, mas tem que tomar os outros jogos também como referência, não vai jogar bem sempre, e ainda mais num ambiente complicado como é o Allianz Parque, diante de um Palmeiras tão bem encaixado no trabalho de longo prazo do Abel. Claro que eu quero o seu comentário, o que você discordar, fica super à vontade aqui embaixo, uma educação em alto nível, quero o seu like que é muito importante, sua inscrição no canal também que é muito importante, ative o sininho, se quiser ser membro eu vou ficar muito contente, e claro, deixe sua opinião aí, dentro dessas adversidades todas, de fato, uma vitória como essa, com desfalques, precisando rodar o elenco, mostra que o time vai ganhar casca e vai encorpar para os desafios que vêm pela frente? Quero sua resposta aí embaixo. Maravilha? Bora falar de futebol.